Bom dia a todas e todos. Eu sou Bruno Freitas, ainda responsável pela inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. E eu vim apresentar um projeto que a gente denominou Ilumina São Paulo, que tem a ver com o primeiro uso de blockchain que aqui, pelo menos eu conheço, especialmente em iluminação pública no ambiente federativo do Brasil. Aí. Primeiro, a gente vai contextualizar os 5 pontos do que é o Ilumina, quais são os benefícios, por que o governo do Estado está preocupado em iluminação pública, que é uma denominação municipal, como é que foi a escolha dos municípios e o que deverão fazer os selecionados de uma forma bem ampla. Vou tentar ser o mais rápido possível, mas contextualizando o que a gente faz muito em inovação. Inovação, para mim, tem um contexto muito de 2 pilares, que é de promoção e transformação. Então, a gente tem um papel muito de conseguir evangelizar e explorar o que é inovação em governo, trabalhando junto dos contextos de GovTech e Civitech, né? Melhorias do governo, da máquina pública e melhorias para a vida do cidadão, olhando muito esses 2 contextos, mas também transformando muito para não ficar só na promoção, a gente ficar só falando e não fazendo muita coisa. Então eu brinco que hoje inovação em governo é engraçada, porque a gente vai para a procuradoria falar de uma coisa que a gente não sabe o que é, com dinheiro que a gente não sabe medir, para uma coisa que a gente não sabe o que está fazendo, para um resultado que a gente não sabe o que é. Então, todo mundo fica olhando para a gente, perguntando como é que eu vou te dar dinheiro para isso? A gente tenta. Então, a gente tenta, de alguma forma, formatar alguma coisa que seja factível, que consiga carregar o nosso governo adiante. Por isso que a gente está aqui. Agradeço muito a oportunidade de todos que me convidaram. O que a gente está buscando desenvolver com o Ilumina? É tentar entender e trabalhar tecnologias novas para uma plataforma holística, transversal, de acompanhamento de iluminação pública em municípios do Estado de São Paulo. Nada adianta a gente falar em cidades inteligentes se a gente não tiver um Estado inteligente olhando por cima dessa cidade, com contiguidade, com interoperabilidade, com oportunidades de protocolos únicos que possam permitir com que essas cidades conversem entre si. Então, a gente está falando de blockchain, que eu vou explicar um pouquinho mais brevemente como é que é a tecnologia, se alguém quiser contar, depois a gente entra em âmbitos mais específicos. Ativos digitais, que são a forma como muitas tecnologias hoje aplicadas em blockchain têm sido financiadas. IoT e Smart Grid, que é essa forma de você olhar a internet das coisas para trabalhar projetos do governo e trabalhar a maneira como, de repente, um projeto como esse de iluminação pública pode sustentar N outras atividades e ações do governo. Open Software e Open Hardware, que na verdade é trabalhar protocolos abertos, totalmente livres e abertos para o público. A gente falou muito aqui em inovação aberta, acho que um chamamento público é a maneira como o governo se apresenta num regime de inovação aberta, que é o momento onde ele se entrega para a opinião pública para poder compartilhar e dali criar as soluções em conjunto. Então, no momento que a gente está falando muito em inovação em governo, o governo já inova de muitas formas, a gente tem que só mudar às vezes a redação para poder fazer com que a gente entenda o quão inovador o governo pode ser. A gente está falando de PPPs e concessões, que são as formas como a iluminação pública pode ser, de fato, construída, e uma plataforma unificada de gestão, que é a maneira como a gente entende que vai ter essa transparência e essa oportunidade de todos enxergarem como é que está sendo feito esse projeto. Bom, o desenvolvimento começou com o governo do Estado de São Paulo e alguns parceiros, celebração de convênios, prazos de assinatura de termos. A gente tem toda essa oportunidade que nós temos, especialmente num ano tão complicado, da gente começar com esses estudos e só a partir do ano que vem conseguir apresentar isso para os municípios, mas trabalhando de uma forma sempre coesa e propositiva, mesmo num ambiente, às vezes, de descompatibilidade. A gente acredita que os processos continuam e precisam continuar sendo seguidos para que a gente tenha a oportunidade de continuar contando nossas histórias e nossos legados, mesmo com troca de governo e tudo mais. Na verdade, o que a gente tem aqui, na verdade, é a CGLA e a Buildcoin Foundation, que é uma fundação criada na Suíça, e a CGLA, que é uma empresa de infraestrutura lá dos Estados Unidos, que vão fazer uma doação dos estudos ao governo do Estado, e o governo do Estado vai no acompanhamento e na revisão desses processos. Depois, ano que vem, quando chegarem os municípios, a gente chega nesses municípios com essa oportunidade de entregar esses estudos, de apresentar, na verdade, não só para eles, mas para N outros municípios do Estado de São Paulo. Os municípios precisam entregar, obviamente, os dados aos parceiros técnicos que ficam trabalhando sobre toda essa modelagem junto ao parceiro privado. A gente entende que com isso faz uma coisa fora da estratosfera do governo, que é uma doação, é um estudo que a gente está entendendo, de uma tecnologia nova, de uma oportunidade nova. Então, a gente entende que com essa interdependência e essa independência do lado do privado, a gente consegue dar celeridade, dar muito mais corpo a esse projeto.
Então, a gente está falando que é muitos municípios dando recursos financeiros a uma parceiro privado num futuro momento. Essa parceria privada poderia pagar em Buildcoins ou não, que é um ativo digital que está sendo criado pela Buildcoin Foundation lá na Suíça, e também as subcontratadas prestam os serviços aos municípios. Então, essa é uma forma como a gente entende também que há uma possibilidade dentro desse ambiente que a gente está desenvolvendo. Os benefícios de inovação tecnológica são essas oportunidades de olhar um ativo digital como forma de financiamento, totalmente fora do governo. A gente entende que tem ainda algumas coisas a serem desenvolvidas, então a gente está super animado para as possibilidades que isso pode gerar. A gente está falando de uma fundação que foi criada sem fins lucrativos na Suíça, trabalhando essa oportunidade de entender como é que blockchain e ativos digitais podem ajudar projetos de infraestrutura. A gente imagina que um mercado como esse crie, na verdade, uma grande pletora de oportunidades dentro de um ecossistema propositivo, de financiamento, de trilhas de auditoria, de gestão de desempenho, estudos de viabilidade novos, sistemas de gerenciamento de reputação, sistemas de pagamento de contrato inteligente. Por que a gente fala tudo isso? E por que a gente enche tanto a boca para poder conseguir falar isso? A gente entende que um ecossistema como esse consegue ter esse motor de financiamento, mecanismos de origem super transparente, motor de desempenho, ou seja, a maneira como você audita o desempenho de cada um, e um motor de pagamento, tudo isso feito dentro de um grande ambiente, transparente, aberto, livre, para todo mundo poder estar operando, estar olhando, porque a tecnologia blockchain, o que ela é? Ela é como se fosse um livro-caixa, imagina contabilmente, um livro-caixa imutável, onde caixinhas de informação vão entrando numa cadeia, por isso que é blockchain, né, que são blocos, numa cadeia de dados, que cada vez que esses blocos entram, eles são verificados por toda uma cadeia dentro e fora do governo, seja totalmente transparente e aberto, e a averiguação disso gera uma criptografia, uma segurança que é totalmente inquebrável. Ou seja, é impossível você voltar atrás e mudar aquele ambiente, mudar aquele acontecimento. Isso para a gente gera também uma transparência, um accountability, que eu até hoje não consegui achar uma palavra em português para isso, mas gera uma responsabilização do que está acontecendo e gera exatamente esse processo beabá que a gente quer ver acontecer em projetos públicos. Você imagina um blockchain com BIM, que é uma tecnologia de acompanhamento de obras públicas, para transparência em obras. Para você ter exatamente essa oportunidade de olhar do começo ao fim de um projeto, transparentemente, abertamente, para todos poderem ter olhado como é que cada pagamento está sendo feito, como é que cada obra está sendo entregue, em contratos inteligentes que só vão, na verdade, que o fornecedor só vai, na verdade, ser pago quando todo o ecossistema verificar que ele, de fato, fez aquele resultado acontecer. Então, a gente está testando isso agora em um ambiente de iluminação pública, tentando entender como é que a gente faz essa plataforma funcionar e, através dessa transparência, a gente tenta mudar um pouquinho a maneira como qualquer tipo de PPP é feito no país. A gente tem uma plataforma de gestão já em São Paulo chamada Infociga, que acompanha os acidentes de trânsito em São Paulo. Então, você faz todo um mapeamento com todos os gráficos estatísticos. Isso deu uma segurança muito forte para o governo em fazer ações pontuais e conseguir melhorar muito a vida do cidadão paulistano e paulista. E com isso a gente teve uma ideia, que foi como surgiu um pouco o projeto da Ilumina SP. Também que veio até da Fazenda, que é muito louco, né? Porque você vê como todo mundo trabalha em conjunto para tentar trazer inovação para o governo. Através dessa plataforma, a gente entendeu um dado super interessante. É triste, mas é interessante. A ocupação dos leitos de UTI, que é do SUS, que é pago pelo Estado de São Paulo, 60% são por causa de acidentes viários. E desses acidentes, 50% são em lugares pouco iluminados. Então, quando a gente está falando em iluminação pública, que é uma obrigação municipal, a gente está olhando para 50% dos gastos de SUS em leitos de UTI do Estado, sendo em lugares de pouca iluminação. Então, a gente entende, se a gente pode fazer uma plataforma de gestão, olhando um Estado inteligente por cima, trabalhando junto com os municípios, para terem protocolos únicos e protocolos contíguos, na verdade, onde cada cidade tem os mesmos níveis de protocolos, as mesmas tecnologias, por isso a gente trabalha tanto essa questão de Open Software e Open Hardware, ou seja, são tecnologias abertas que todos podem olhar, todos podem construir em conjunto, todos podem ter acesso e podem melhorar em conjunto com a gente. O conceito de inovação aberta vem muito em cima disso. Então, você imagina uma plataforma com protocolos abertos, onde todos têm a chance de fazer a sua sugestão, fazer suas mudanças, têm ingerência sobre o processo e todas as cidades vão conversar iguais. Então, a gente imagina que, por exemplo, se você tem uma malha de iluminação pública super bem construída e contígua entre cidades, nada impede você de ter um sistema de segurança único entre todas as cidades. Ou seja, você tem um mapeamento de movimentação de pessoas e de acidentes e de acontecimentos policiais que você pode mapear por todas as cidades. Você imagina você tem todos esses postes, análises pluviométricas, análises de vento, análises de temperatura, onde a gente está conversando com o pessoal da USP, que tem um dispositivo que é desse tamanho e tem 10 sensores nele.
Então a gente pode ter a oportunidade de entender muito bem como é que cada um desses postes está se relacionando com o ambiente ao redor dele e com isso ter muito mais celeridade e fazer um trabalho muito mais óbvio e muito mais assertivo e, obviamente, muito mais barato na hora da manutenção desse parque de iluminação. A gente tentou criar um critério de seleção super técnico, que foi trabalhando justamente uma ideia de população entre 100 e 250 mil habitantes, porque abaixo de 100 é uma ajuda que o Estado precisa dar, entre 100 e 250 a gente acha que o modelo para em pé para o município, e acima de 250 ele não precisa da nossa ajuda, não precisa dessa doação, ele pode fazer sozinho, é só a gente entregar esse ferramental e todo esse engajamento e essa base de documentos que a gente quer entregar nessa plataforma. Tem as manifestações prévias de interesse, existência de contribuição de iluminação pública, super importante para a gente balizar como é que vai ser feito o investimento versus o resultado esperado, capacidade orçamentária, que é obviamente super importante, e um critério acessório que é a contiguidade, que foi uma forma que a gente conseguiu criar de pelo menos olhar para municípios que sejam contíguos entre eles, para a gente justamente entender como é que esses protocolos vão conversar entre si e vão olhar para cidades que atravessam de divisas municipais e assim consigam fazer, dentro de uma grande plataforma única, a oportunidade de elas trocarem informação. Nesse primeiro momento, a gente está olhando para 4 dados específicos, que são os parques de iluminação pública, que IP parece até que a internet, isso é bom também, porque praticamente cada poste vai ter o seu protocolo único, vai ter o seu mapeamento, isso vai ser tudo georreferenciado, com todas as oportunidades de entendimento de qual é a lâmpada que está lá, quais são as tecnologias que estão embarcadas nesse poste, como é que a gente pode melhorar, não só em questão de lumen, mas também em questão de tecnologia para transferência de informação entre eles. Faremos os cadastros, a classificação das vias e das vias de veículo e de pedestre. Com isso, a gente vai olhar justamente o geocoordenamento disso tudo, o tipo de lâmpada, luminária e o braço, para poder conseguir mapear o mais rápido possível esse ano e poder entender como é que a gente trabalha em blockchain, uma oportunidade de fazer com que o governo do Estado seja cada vez mais inteligente. Isso aqui é uma visão de futuro minha, que é muito mais um momento de violão, de fim de festa, que a gente está aqui tocando juntos, que é tentar entender como é que a gente trabalha dentro desse nosso ímpeto de gerar inovação dentro de governo, sabendo também do papel que todos aqui nós temos de colocar inovação como parte fulcral daquilo que a gente faz. Adorei a fala de dizer que acho que grandes empresas de inovação não têm um setor de inovação, a gente ainda precisa ter. Então, como é que eu me coloco nessa posição de fazer essa interlocução e de colocar adiante esse tipo de movimento dentro do governo, para que a gente possa realmente enxergar o legado que a gente possa deixar e possa construir com essas plataformas um futuro melhor para todo mundo. Muito obrigado, gente.